Hoje que inventaram o telefone, não tem uma necessidade de prestar o caderno. Tirar foto, pô. Só emprestei um monte de livro que sai catando. O pulseira é tudo que dá. É, assim, quando ainda havia CD, eram duas coisas que não se emprestavam, né? Livro e CD. Você nunca mais vai ver. Não. Não, eu vejo que eu falo. Sério? Porra. Mas tem mais alguma coisa. Isso aí é cocô. CD, carne, Dinheiro. Ah, mas Pô, eu nunca nem ouvi falar que emprestavam mulher, né? Mas é que você colocou no bolo. Isso aí eu pensei que já tivesse subentendido, né? Porra. Agora nem pediu CD, pô. Mas tem gente que gosta tanto das suas coisas que fala, pô, cara, mulher ainda empresta. Agora, porra, esse CD aqui. Porra. Carro então, porra. Não, carro não tem como, né? Carro não dá. que presta, mulher, assim. Que isso, emprestar não, deve ser um outro verbo aí. Né? Aí é outra coisa, não é emprestar. Né? É uma troca temporária. Não, aí é outra coisa. Aí é uma troca temporária em comum acordo. Não, não é empréstimo, pô. Perfeito tem outro nome, Dá né? um testemunho, amiga? Que é... Mas é empréstimo. Pode ficar ali. É que eu não quero usar o termo, mas é empréstimo. Fiquei até nervoso agora. A gente começou a falar de livre e CD, daqui a pouco já está falando de homenagem a Trois. Porra. A pessoa ali falou que não se empresta. Não sabia nem que emprestava a mulher, mas tudo bem. Não, tudo bem. Não. Nem joguei contra ele. Bom, galera, olha só. Vamos começar a falar aqui sobre o que nós vamos trabalhar, tá? Qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o nosso foco? Bom, então, o nosso estudo, ele passa a ser agora morfossintático, beleza? Então ele passa a ser morfossintático. A gente passa a estudar agora a morfossintaxe. Então o morfo aqui, da morfossintaxe, tem a ver com a morfologia. Morfologia. Ou seja, tem a ver com as classes gramaticais. E a sintaxe, como o próprio nome sugere, tem a ver com as funções sintáticas. Então, nós vamos estudar as duas coisas ao mesmo tempo, com ênfase na sintaxe. Tá? Lá na concordância nominal, nós vimos que existem 10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. Então, quando eu falei com vocês sobre as classes gramaticais, eu escrevi aqui as 10 classes gramaticais, beleza? Como nós vamos começar a falar sobre funções sintáticas, eu escrevi também quais são as funções sintáticas. Então, funções sintáticas ou termos da oração são a mesma coisa. Então, lá nas funções sintáticas, as funções se dividem em variáveis e invariáveis. Aqui nos termos da oração, ou funções sintáticas, teremos o seguinte, ó, os termos essenciais, que são sujeito e predicado, os termos integrantes, que são objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e agente da passiva, os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta de verbial e aposto. E um quarto termo que não se enquadra em nenhuma dessas classificações, que é o vocativo. Então, o vocativo não é essencial, não é integrante, não é acessório. Ele é um termo à parte. Dependendo da gramática, você vai encontrar gramáticas que nem consideram o vocativo como uma função sintática. Tá? Mas a maioria, em se tratando de concurso público, é sim uma função sintática. Veja,
nós não estudaremos os termos da oração nesta ordem aqui. Então, num primeiro momento, o que eu quero é que você entenda, né? O que eu quero é que você não confunda, eu vou relembrar algo que é importantíssimo, classe gramatical com função sintática. Então, eu escrevi as classes gramaticais lá na concordância nominal e escrevi agora as funções sintáticas. Então, não pode cometer o seguinte erro. Pô, qual é a classe gramatical dessa palavra? Sujeito. Sujeito não é classe gramatical, é função sintática. Qual é a função sintática dessa palavra? Advérbio. Não, advérbio não é função sintática, é classe gramatical. Então, primeira coisa, né, para quem está voltando a estudar, primeira atenção que precisa ter é não confundir classes gramaticais com funções sintáticas. Bom, nós não estudaremos os termos da oração nesta ordem aqui. Na verdade, o que nós estudaremos são assuntos em que esses termos vão aparecer. Então, por exemplo, em que momento a gente estuda sujeito? A gente estuda sujeito em concordância verbal. Então, quando nós estudarmos a concordância verbal, tudo o que você precisa saber sobre o sujeito vai ser estudado ali. Em que momento, por exemplo, eu vou estudar agente da passiva? Pô, para eu estudar agente da passiva, eu tenho que falar de vozes verbais. Não é porque o agente da passiva está lá na voz passiva. Então, não posso falar só sobre o agente da passiva sem falar sobre o agente da passiva. Está entendendo ou não? Então, de maneira que, por exemplo, em que momento eu falo de aposto e vocativo? Pontuação. Quando você estudar o uso da vírgula, você vai saber tudo que você precisa saber sobre aposto e vocativo. Beleza? Que é o assunto em que esses termos da oração são cobrados. Bom, o nosso objeto de estudo aqui hoje é a regência verbal, tá? Regência verbal ou transitividade verbal. A regência é a base da sintaxe. É a base da sintaxe. Então, para você poder estudar os termos da oração, você precisa começar pela regência. Praticamente tudo que tem relação com sintaxe precisa da regência. Então, eu tenho que começar por ela. Eu tenho que começar relembrando os conceitos de transitividade verbal. Bom, a regência vai estudar o quê? A regência vai estudar o relacionamento, a relação entre dois termos na oração. Como é que se dá a relação entre o verbo e o seu complemento, daí a regência verbal? Como é que se dá a relação entre o nome e o seu complemento, daí a regência nominal? Tá? Então você tem a regência verbal e tem a regência nominal. Mas independentemente do tipo de regência, todas as vezes que você lê na prova regência, leu regência, qual é a primeira coisa que deve vir à sua mente? Preposição. Leu lá, regência. A primeira coisa que deve vir à sua mente é preposição. Pô, não é verbo? Não. Mas você falou que regência verbal e transitividade verbal são expressões sinônimas? Sim. Mas eu falei regência. E tanto a regência verbal quanto a regência nominal tem relação com o uso da preposição. Tem relação com o uso da preposição. Tá? Por quê? Se comete erro de regência verbal, por exemplo, quando determinado verbo exige preposição, mas você não usa. Quando o verbo não exige, mas você usa. Ou quando o verbo exige uma preposição diferente. Em regência verbal, diga-se de passagem, veja bem, regência verbal é um assunto muito abrangente. Muito abrangente. Começa na transitividade verbal, passa pela substituição dos complementos verbais pelos pronomes oblíquos, estudo dos pronomes relativos e das orações adjetivas, crase. Então, até crase, você tem aí regência. Então, é muita coisa. Pode contar. 40% aí do seu conteúdo gramatical está inserido lá em regência. Está inserido em regência verbal, beleza? E eu gosto de dizer o seguinte, todo mundo
sem exceção, independentemente do nível de escolaridade, todo mundo, todo dia, comete algum erro de regência verbal. Todo mundo comete algum erro de regência verbal. Todos os dias. Eu gosto até de dizer o seguinte, se você tem dúvidas com relação à regência, pensa, eu falo assim? Se a resposta for, eu falo, provavelmente está errado. Provavelmente está... sério. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Quem aqui diz, em condições normais de temperatura, despreocupado aí com concurso, com gramática, quem aqui diz, quando ontem cheguei a casa, estava passando a novela? Alguém aqui fala assim? Difícil, né? Difícil. Se falar, até fica com vergonha de falar. Eu falo, mas eu vejo que ninguém mais fala, então eu parei de falar, né? Todo mundo aqui diz o quê, provavelmente? Quando ontem cheguei em casa. É ou não é? Quando ontem cheguei em casa, estava passando a novela. Mas quando você fala assim, comete um erro de regência. Porque segundo a norma padrão, quem chega não chega em algum lugar. A casa não foi o meio que você utilizou para chegar. Não é o nome do seu carro. Não, o nome do meu carro é casa. Por isso que eu falei que cheguei em casa. Não é isso. Quem chega, chega a algum lugar. Mas nós no dia a dia costumamos dizer o quê? Cheguei em casa. Então o verbo chegar, pede a preposição a, mas nós costumamos utilizar o quê? A preposição em. E você vai ver aqui vários exemplos em que esse tipo de transgressão é acometido. O o examinador falante é ouvinte. Ele sabe o que vai por aí. Por isso que você encontra várias questões de regência. Bom, vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos, tá? Então, vamos construir aqui, relembrar alguns conceitos e desconstruir alguns depois. Então vamos lá. Então o que é transitar? Transitar é passar. Então o verbo transitivo é aquele que transita, é aquele que passa o sentido, o significado da oração para o termo que vem depois. O verbo transitivo é aquele que sozinho não consegue finalizar, encerrar completamente todo o sentido da oração. Trocando em miúdos, verbo transitivo é o verbo que precisa de um complemento. Então, por exemplo, se eu parasse aqui, em Ana comprou, minha oração apresentaria sentido completo? Não. Se eu parasse ali no verbo, em Ana comprou, o que você provavelmente me perguntaria? Comprou o quê? Porque quem compra, compra. Em alguns contextos pode até comprar alguém. É ou não é? Emprestar, né? Enfim, abafa o caso. Bom, isso aí depois vai ficar aí gravado, né? Isso é aula de português? Né? Enfim, presta atenção aqui. Então veja, o verbo comprar é um verbo que sozinho não consegue encerrar todo o significado, todo o sentido da oração. É um verbo que precisa de um complemento. Se o verbo precisa de um complemento, diremos então que esse verbo é transitivo, tá? Então, como regra geral, transitivo é o verbo que precisa de um complemento. Beleza. Eu respondi aqui a pergunta mais óbvia, que é o quê? Um carro. Minha frase agora apresenta sentido completo. Sim ou não? Sim. Beleza. Somente com este complemento aqui, minha frase passa a ter sentido completo. Então, se o verbo precisa de um complemento, é transitivo. Se o complemento exigido pelo verbo, que neste caso é um carro, vier sem preposição obrigatória, se o verbo se ligar diretamente ao seu complemento, sem o auxílio da preposição, diremos que esse verbo é um verbo transitivo direto. Tá? Então, verbo transitivo direto é um verbo que precisa de um complemento sem preposição. E o complemento do verbo transitivo direto, que neste caso é um carro, chamaremos de objeto direto. Tudo bem até aqui? Legal. Veja,
Bem como o verbo comprar, o verbo gostar é um verbo que sozinho não encerra completamente todo o significado, todo o sentido da oração. Se eu parasse aqui, em cariocas não gostam. O que provavelmente você me perguntaria? De quê? Ou de quem? Seria a pergunta mais óbvia aí a ser feita. Bom, veja. Então, bem como o verbo comprar, o verbo gostar é um verbo que sozinho não apresenta sentido completo. Não encerra completamente todo o significado, todo o sentido da oração. Então, bem como o verbo comprar, o verbo gostar é um verbo transitivo. Transitivo é o verbo que precisa de um complemento. Mas, diferentemente do verbo comprar, o verbo gostar não se liga diretamente ao seu complemento, porque ele precisa do auxílio da preposição. Então, se ele precisa de um complemento, é transitivo. Se este complemento vier obrigatoriamente introduzido por preposição, diremos que o verbo é um verbo transitivo indireto. Então, o que é o verbo transitivo indireto? É um verbo que exige um complemento obrigatoriamente introduzido por preposição. E o complemento do verbo transitivo indireto, que neste caso aqui é de dias nublados, chamaremos de objeto indireto. Beleza até aqui? Legal. Muitas vezes, nas questões, você não encontra essa nomenclatura. Objeto direto, objeto indireto, transitivo direto, transitivo indireto. Muitas vezes, o que o examinador faz é o seguinte, ele vai ao texto, retira do texto um fragmento, destaca nesse fragmento um verbo, aí cobra o seguinte, marque a opção cujo verbo exija ou apresente o mesmo tipo de complemento do verbo tal. Candidato, falou em complemento do verbo, a questão é de regência. A questão é de transitividade. Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto são complementos verbais. São complementos verbais. E às vezes você encontra umas questões michurucas. Ontem eu estava selecionando algumas questões para a turma de exercício. Aí havia uma questão cobrando a função sintática do termo. O camarada colocava assim, na letra A, objeto direto. Na letra B, complemento verbal. Candidato, isso aí, letra B, você já sabe que não é. Complemento verbal não é um nome específico de uma função sintática. Complemento verbal é um nome que pode ser atribuído tanto ao objeto direto quanto ao objeto indireto. Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto são complementos verbais. São complementos do verbo. São complementos do verbo. Tá entendendo ou não? Beleza? Legal? Se relacionam ali com o verbo. Complementam o sentido do verbo. A diferença entre um e outro qual é? Um vem sem preposição. E o outro vem obrigatoriamente introduzido por preposição. Tudo bem até aqui? Perguntas? Legal. Bom, de maneira que um verbo pode apresentar ao mesmo tempo os dois complementos verbais. Então, sempre que ele falar em complemento verbal, você vai pensar em quê? Objeto direto e objeto indireto. Quando o verbo apresentar ao mesmo tempo o objeto direto e o objeto indireto, esse verbo vai ser classificado como verbo transitivo direto e indireto. Então, olha pra cá. Henrique emprestou. Henrique emprestou o quê? O carro. Então, o carro é o objeto direto do verbo emprestar. Ou seja, é o complemento sem preposição do verbo emprestar. Mas Henrique emprestou o carro a quem? Ao irmão. Ao irmão é o objeto indireto
do verbo emprestar. Quando o verbo apresentar ao mesmo tempo o objeto direto e o objeto indireto, o verbo vai ser classificado como verbo transitivo direto e indireto. Trataremos por VTDI. Algumas considerações. Primeiro, tem gente que aprende isso aqui, na escola principalmente, como bitransitivo. Há um verbo bitransitivo. Veja, bitransitivo não é uma nomenclatura adotada pela maioria dos grandes gramáticos, tá? Porque para os grandes gramáticos, bitransitivo é outra coisa. Não é aquele verbo que apresenta ao mesmo tempo o objeto direto e o objeto indireto. Não é isso que é bitransitivo, tá? Então, a nomenclatura adotada pelas bancas é esta aqui, verbo transitivo direto e indireto. Um outro detalhe, o objeto indireto pode estar na frente do direto? Sim ou não? Tranquilamente. Eu posso dizer, Henrique emprestou ao irmão o carro. Agora, o que é mais importante aqui, tudo em português depende do contexto. Tudo depende do contexto. Transitividade verbal não vai fugir a isso. Então veja, quando eu digo a você que o verbo emprestar é transitivo direto e indireto, é porque neste momento aqui ele apresenta ao mesmo tempo o objeto direto e o objeto indireto. Eu analiso sempre aquilo que está ali. Tá? Se não o fizer, não pode ser classificado como tal. Digamos que eu retirasse, por exemplo, ao irmão. Retirei ao irmão. Não quero dizer a quem ele emprestou. Digamos que houvesse lá, Henrique emprestou o carro. Eu poderia, nesse momento, classificar o verbo emprestar como transitivo direto e indireto? Não. Ah, mas eu não posso perguntar a quem? Você pode perguntar o que você quiser. Né? O detalhe é se a resposta à sua pergunta está ali. É ou não é, candidata? É. Você pode perguntar o que você quiser. Mas eu tenho que analisar o que está aqui. Então, se só houvesse o objeto direto, como é que eu classificaria o verbo emprestar? Como verbo transitivo direto. Tudo bem até aqui? Beleza? Legal. Vamos avançar. Dá mais um exemplo aqui com o verbo emprestar. Se tivesse mais alguma coisa na frase lá, Henrique emprestou o carro ao irmão sem lavar. Mudaria alguma coisa nessa classificação? Bom, mudaria não na classificação dos termos, né? Sem lavar aí, você usou um outro verbo. Então, na verdade, ele está usando aí, você não tem mais um período simples, você tem um período composto. Né? Se ele fosse trocar por sujo... Não, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Veja, sujo é uma coisa, sem lavar é outra. Entendeu? Você está utilizando uma oração. Você está utilizando uma outra oração. Pode ser. Sim. Aí haveria ambiguidade. Você não sabe quem está... Eu vou dar um exemplo aqui em que isso fica mais claro. Essa sua pergunta fica mais clara. Em relação aos termos da oração. Mas se você pusesse aí sem lavar, né? Sem lavar, você teria uma oração reduzida de infinitivo. Você teria que analisar de uma outra maneira. Entendeu? Equivaleria sem que o carro estivesse lavado. Aí tem toda uma classificação. Vai ficar. Não, vai ficar. Vai ficar. Sempre dá, não, vai ficar. Não, vai ficar. Essa é a ideia. A intenção é essa. Porque primeiro nós temos os termos da oração. E depois nós temos as orações que exercem essas funções sintáticas, né, dos termos da oração. Vamos lá. Mas vamos aqui a alguns detalhes. Tá? Eu vou pegar aquela frase ali
Pior que eu nem tinha me ligado, teu nome é Henrique, você não gosta de prestar o carro, né? Pô, aliás, você falou que não gosta de prestar nada, né? Você fez uma lista aí e nem a provocação, que, porra, esse exemplo aí existe há mais de 20 anos. E pior que acabou coincidindo com o que a gente estava conversando. Mas veja, eu gosto do verbo emprestar porque, dependendo da frase, ele pode apresentar várias transitividades. Eu tenho ali, ó, Henrique emprestou o carro do irmão. Qual seria a transitividade do verbo emprestar aqui? Beleza, vamos lá. Primeiro detalhe. O que eu falei para você aqui? Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto são complementos verbais. São complementos do verbo. Se relacionam com o verbo. Nem todo termo introduzido por preposição é objeto indireto. Tem que tomar cuidado com isso. Justamente. Nem todo termo introduzido por preposição é objeto indireto. Vamos pegar primeiro a diferença semântica. Dizer Henrique emprestou o carro ao irmão é a mesma coisa que Henrique emprestou o carro do irmão? Não. Em Henrique emprestou o carro ao irmão, concorda comigo que ao irmão indica a quem se dirige a ação de emprestar? Sim ou não? Beleza. Ó, tem relação com o verbo. Indica a quem se dirige a ação de emprestar. Sim. Não muda. Agora, Henrique emprestou o carro do irmão não indica a quem se dirige a ação de emprestar. Indica a quem pertence o carro. Justamente. Indica a quem pertence o carro. De maneira que, preste atenção aqui, ó. Tudo isto aqui é o meu objeto direto. Tudo isto aqui é o meu objeto direto. Do irmão não é um objeto indireto, porque do irmão não tem relação com emprestou. Do irmão tem relação com o quê? Com o carro. Tem relação com o carro. É um caracterizador ali do carro. Dá uma determinada característica do carro. E aí eu pego um gancho com o que você tinha falado. Poderia ser um carro a gás, um carro sem portas, um carro sem lavar, né? Usando aí uma oração, um carro sujo, mas é o carro do irmão. Então dá uma característica ao substantivo carro. Veja bem, preste atenção. Toda função sintática tem um núcleo, toda. Normalmente a gente se preocupa com isso só lá no sujeito. Mas não é só o sujeito que tem núcleo, não. Toda função sintática tem núcleo. Toda função sintática tem uma palavra que é a mais importante. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu objeto indireto, de dias nublados. O meu objeto indireto é tudo isto aqui, de dias nublados. Mas dessas três palavras, qual é a mais importante? Dias. Então, dias a gente chama de núcleo. É o núcleo do objeto indireto. Ao lado desse núcleo, podem gravitar outras palavras, outras expressões. É a mesma coisa aqui. Qual é a palavra mais importante? Carro. Carro. Tudo bem? Bom, tudo isto aqui é o meu objeto direto. Isto aqui, ó, do irmão. Do irmão. Não indica posse? Sim ou não? Não tem um valor de posse? Não tem um valor possessivo? Sim ou não? Basicamente, tudo que indicar posse, sintaticamente, é chamado de adjunto adnominal. Tá? Tudo que indicar posse, sintaticamente, é chamado de adjunto adnominal. O adjunto adnominal é uma função sintática que pode estar inserida em qualquer outra função sintática. Então veja, tudo isto aqui é o meu objeto
direto. Somente do irmão. Somente do irmão. É o quê? Adjunto adnominal. Tá? Não, de posse não. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. É. Não, nem advérbio de posse. É, porque se você pegar o adjunto adnominal, é a função sintática cujo nome é o mais redundante possível. Porque ad significa junto. Então você tem junto, junto, junto do nome. Quem é o nome? Quem é que nomeia o ser? Boa, candidata. É o substantivo. Né? Carro é um substantivo. Beleza? Então, de novo, vamos lá. De novo. Tudo isto aqui é o meu objeto? Tudo isto aqui é o meu objeto direto. Dentro deste meu objeto direto, eu tenho um termo preposicionado que se liga a carro, que recebe o nome de adjunto adnominal. Eu não vou me estender agora no adjunto adnominal. Só estou falando sobre ele que é para você não confundir com o objeto indireto. Porque para o candidato que não está estudando, né, se ele perguntasse ali uma questãozinha sobre a transitividade do verbo emprestar, você encontraria a gente marcando o quê? Verbo transitivo direto e... Porque você vê um termo com preposição, um termo com preposição e um termo sem. Entendeu? Então, se você me diz que esse verbo, e se entende que esse verbo é transitivo direto e não transitivo direto e indireto, já me dou por satisfeito. Tudo bem até aqui? Beleza até aqui? Legal? Tá. Então, nós já relembramos aqui, ó, o conceito de verbo transitivo direto, verbo transitivo e indireto, verbo transitivo direto e indireto. Né? Vamos relembrar agora o conceito de verbo intransitivo.